Boa noite a todos os presentes, tanto do plano físico quanto do plano espiritual. Hoje nós estamos mais uma vez na quarta-feira, estudando com o André Luiz, aprendendo com o André Luiz, que é o nosso estudo do livro Nosso Lar. Hoje nós vamos estudar o capítulo 24, que será coordenado pelo Paulo de Tarso. Paulo, fica com você. Obrigado, Abadia. Boa noite a todos. Vamos continuar o nosso estudo, então, as reuniões semanais do Núcleo Assistencial Ramatístico, aprendendo com André Luiz, o capítulo 24, o impressionante apelo. É uma continuação, então, da visita que o André Luiz faz à casa da Dona Laura, a convite do Lísias. Então, eu vou fazer do mesmo método que a gente vinha fazendo. Eu vou fazendo a leitura dos capítulos, a gente vai comentando. Eu comento, aí vocês juntam seus comentários, assim a gente vai aprender. O impressionante apelo começa assim. Então, como eu escrevi aqui, ainda é uma conversação na casa de Lísias e Dona Laura, à noite. Ligado ao receptor, suave melodia... perdão, deixa eu fazer a nossa oração, então, inicial. Agradecendo aqui, antes de a gente começar, eu convido todos, então, à nossa oração aqui, agradecendo a Deus, a Jesus, por essa reunião, que nosso mestre possa nos inspirar, e também André Luiz e toda a sua falange, sua equipe, possa nos guiar para o nosso estudo da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Então, aqui, eles ligaram esse receptor, que seria uma televisão, e uma suave melodia derramou-se no ambiente, embalando-nos em harmoniosa sonoridade. Vendo-se no espelho da televisão a figura do locutor, no gabinete de trabalho. Daí, em instantes, começou a falar. Então, aqui não tem muita coisa, eu vou passar para o próximo, depois a gente comenta. Emissora do posto 2, de moradia, continuamos a irradiar o apelo da colônia em benefício da paz na Terra. Concitamos os colaboradores de bom ânimo a congregar as energias no serviço de preservação do equilíbrio moral nas esferas do globo. Ajudai-nos, quantos puderem, ceder algumas horas de cooperação nas zonas de trabalho que ligam as forças obscuras do umbral à mente humana. Negras falanges da ignorância, depois de espalhar as fachos incendiárias da guerra na Ásia, cercam as nações europeias, impulsionando a novos crimes. Nosso núcleo, junto dos demais, aos demais que se consagram no trabalho de higiene espiritual, nos círculos mais próximos da crosta, denuncia esses movimentos dos poderes concentrados do mal, pedindo concurso fraterno e auxílio possível. Lembrai-vos de que a paz necessita de trabalhadores de defesa. Colaborai conosco na medida de vossas forças, a serviço para todos, desde os campos da crosta, às nossas portas. Que o Senhor nos abençoe. Então, aqui, a cena é a seguinte, eles voltam do jardim, André Luiz e Lísias, eles ligam um aparelho que o receptor é uma televisão, e esse locutor aqui, ele pede ajuda da colônia André Luiz, possivelmente de outras colônias também. Essa colônia aqui, chamada Moradia, ela estava muito próxima da crosta, segundo ele explica, né? E ele irradia esse apelo contínuo aí, várias vezes durante o dia, devido aos eventos, né, de guerra que estavam começando em 1939. Interessante que ele fala aqui, congregar energias no serviço da preservação do equilíbrio moral nas esferas do globo. Seriam os pensamentos positivos e contra a guerra que são tão importantes, né? Porque nós sabemos que existe, assim como existem formas pensamentos individuais, existem formas pensamentos coletivas, né? Que podem formar verdadeiras nuvens pesadas, como nós vimos aquele pensamento coletivo que formou aquele coração azul lá no começo da obra de André Luiz, ali uma força coletiva gerou uma imagem de um coração. E aqui também ele fala dessas forças obscuras do umbral que se ligam à mente humana. Então formam essas forças coletivas, essas imagens coletivas que acabam
negras falanges da ignorância, depois espalharam fachos incendiários da guerra na Ásia. Porque a guerra, na verdade, começou em 39, mas na Ásia teve uma guerra já do Japão, o Japão invadiu a China, conhecida como Guerra Nipo-Chinesa, né? O Sino-Japonesa, na década de 30 ainda. Por isso que ele está falando aqui. Então, possivelmente, essas falanges, elas partiram aí dessa guerra na Ásia, e depois já tentando contaminar a própria Europa, que eles, infelizmente, conseguiram, né? Impulsionando a novos crimes. Uma outra coisa rapidinha aqui que eu queria comentar, deixa eu ver se eu lembro aqui, é a questão da higiene espiritual, trabalho de higiene espiritual. Esses trabalhos de higiene espiritual, eles estão muito bem descritos no livro No Rumo do Mundo da Regeneração, do Divaldo. Eu não sei se vocês leram, mas lá esses trabalhos de higiene espiritual estão muito bem descritos, né, com equipes de engenheiros espirituais, removendo essas energias de um lado para o outro, levando um saneamento, vamos dizer assim, espiritual para determinadas regiões. Isso contribui com a mentalidade melhor. Aí eu queria ouvir vocês, o que vocês acham aí, comentários. Então, ali eles falam que eles estavam no mês de agosto de 39, a guerra ela começa dia 1º de setembro, né? Então, porque eles já previam, como eles já tinham uma proporção do que ia acontecer, né? Até lá para frente a gente vai ver isso, não vou comentar. Mas eu fiz um paralelo com aquilo que nós estamos vivendo hoje, né? Porque naquele momento eles estavam pedindo ajuda, e hoje também a espiritualidade está pedindo ajuda para nós, né? Para que a gente ore, para que a gente mentalize, para que a gente também reúna os nossos pensamentos, as orações junto com eles, porque o planeta está vivendo uma situação assim parecida com aquela, né, antes da Segunda Guerra Mundial. Então, é bonito a gente ver, né, tudo que eles fizeram e tal, mas hoje, quem está sendo chamado, né, a fazer esse trabalho somos nós, né, então, que a gente não se esqueça todos os dias, né, de juntar os nossos pensamentos, de procurar não ter esses pensamentos, como ele fala aí, nesses pensamentos que vai formar uma nuvem espessa no nosso planeta, porque é aquilo que você falou, nessas nuvens pesadas, elas são formadas pelos pensamentos que vão juntando, né, das pessoas que pensam igual. Então, a gente está vivendo um momento de muita tristeza, de muitas coisas difíceis, né, mentalmente as pessoas estão muito perturbadas. Então, que a gente procure, né, o mínimo que a gente dá conta de fazer, né, o mínimo equilíbrio que nós conseguirmos, nós já estamos colaborando com o planeta. Então, é muito interessante tudo isso que ele está falando, né? Ele fala aí que não tinha, né, mais outra forma. E hoje existe, né, esse risco. E é isso que eu tinha, né, para falar. Tirou as palavras da boca. Baixei tudo que está atual, né? Eu estava pensando a mesma coisa. E nós lá no centro, a espiritualidade pedindo sempre para que a gente faça uma mentalização pela paz mundial. Como isso tudo está atual, né? Exatamente, isso é muito importante. Assim como existem as formas de pensamentos, ele fala que concentrados do mal, existem as formas de pensamentos do bem, né? Mesma coisa. O coração azul, aquele era um. A gente liga muito formas de pensamento com coisa ruim, mas existem a matéria, a forma de pensamento boa. Outra coisa interessante, aquele livro que eu mostrei para vocês um tempo atrás, Formas de Pensamentos, do Leadbeater, ele fala que essas formas concentradas do mal, se você tiver desatento, se você tiver assim desligado, essa nuvem, ela pode simplesmente entrar no seu estado mental e provocar as reações de tristeza. Então, é necessário, daí que vem, muitas vezes, você está absorvendo essas energias. E nessas épocas de guerra, que ficam muito tensas, assim, essas energias, é pior, né? Contamina todo mundo, vamos dizer assim, né, Abadir? Contamina muita gente. Exatamente, e nós também, nós sentimos, né, porque muitas vezes as tristezas que a gente sente não é nossa só, né, é que nós conseguimos captar, né, as tristezas que acontecem no resto do mundo. E eu acho que é interessante que a gente deveria criar, nem que seja uma vez na semana, de repente, antes de começar até, né, sei lá, que a gente fizesse um minuto, assim, de mentalizar, né, que fosse... né, igual o Adão usa fazer, né, e direcionando de repente, né, essa mentalização para todo mundo mentalizar junto, né, ou combinar um dia da semana, cada um na sua casa lá,
que não precisa ser na live, né, também, num horário, para que todo mundo estivesse, né, nesse momento conectado, né, com o universo. Isso. Concordo plenamente, Badinho. Bom, então aqui, indo para o próximo. Interrompeu-se a voz, ouvindo-se divina música, novamente. Então, ele vinha assim, ele falava e depois vinha a música, depois falava e voltava a música. A inflexão do estranho convite abalaram minhas fibras mais íntimas. Veio Lísias em meu socorro, explicando. Estamos ouvindo Moradia, uma velha colônia de serviços muito ligada às zonas inferiores. Como sabe, estamos em agosto de 39. Seus últimos sofrimentos pessoais não lhe deram tempo para ponderar sobre a angustiosa situação do mundo, mas posso afiançar que as nações do planeta se encontram na iminência de tremendas batalhas. Que diz, indaguei aterrado, pois não bastou o sangue da última grande guerra? Eu acho que aqui, da minha parte, não tem nenhum comentário, não. O André Luiz ficou aqueles 8 anos no plano do umbral, então ele não pôde acompanhar aqui todos os eventos, né? Vocês querem comentar alguma coisa aqui? Acho que tá. Então vamos para o próximo. Lísia sorriu, fixando em mim os olhos brilhantes e profundos, como a lastimar em silêncio a gravidade da hora humana. Pela primeira vez, o enfermeiro amigo não me respondeu. Seu mutismo constrangera. Assombrava-me, sobretudo, a imensidade dos serviços espirituais nos planos da vida nova que me recolhera. Pois havia cidades de espíritos generosos, suplicando socorro e recuperação. Apresentara-se a voz do locutor em entonação de verdadeiro SOS. Vira-lhe a fisionomia batida no espelho da televisão. Demonstrava ansiedade profunda nos olhos inquietos. E a linguagem? Ouvira-lhe nitidamente o idioma português, claro e correto. Julgava que todas as colônias espirituais se intercomunicassem pelas vibrações do pensamento. Havia ainda ali tão grande dificuldade no capítulo do intercâmbio. Então, é interessante, né, que ele achou que, porque a gente tem a ideia que as colônias espirituais, elas estão isoladas da gente, mas, como o caso dessa moradia, é um exemplo para nós de que algumas colônias, elas estão totalmente, principalmente mais próximo da crosta, elas estão totalmente sintonizadas, são colônias de serviço mesmo, né? Basta ver que existem aquelas grandes tragédias, como aquela tsunami que teve em 2012, eu acho, na Ásia, ou outras grandes tragédias, que esses serviços espirituais mais próximos da cruz, eles estão próximos, estão muito prontificados para fazer esses serviços de tragédias de massa, né? Estão preparados para isso. Verdadeiro serviço de SOS mesmo, para recolher as pessoas, né, que acabaram de desencarnar em situação de violência, de grandes tragédias, etc. Então, eles são muito requisitados nesse sentido. Outra coisa aqui é sobre as vibrações do pensamento. André Luiz achava aqui que havia só, as colônias estavam se comunicando por pensamento, mas basta ver que eles se comunicavam com a voz normal, né? Acho que é assim. Eu acho interessante a parte da comunicação, porque mesmo nós, por exemplo, quando você conversa com alguém que não seja espírita, uma vez eu falei, olha, a gente vai colocar seu nome no caderno de oração, se você quiser, você pode dar seu endereço. Aí a pessoa me responde, ué, mas o espírito não sabe? Como se o fato de desencarnar fosse algo que já levasse ao conhecimento absoluto instantaneamente, né? Não é assim. Então, ali assim. eles usam recursos para comunicação, existe toda uma tratativa ali, né? Uma situação de estrutura fundamentada para isso. Eu acho isso bem interessante. Não é simplesmente apenas pela intercomunicações, pelas vibrações de pensamento. Existir a necessidade de aparelhos, de comunicações claras. Né? Acho isso bem, bem bacana. É verdade, você lembrou bem, Márcia. Ali gera muita dúvida nas pessoas, né? Porque algumas pessoas acham que não é necessário, né? Mas é necessário, sim.
É porque as pessoas ainda veem as coisas de uma forma meio mágica. Por exemplo, os médicos lá do outro lado, tem remédio que eles não sabem mais se ainda está usando na Terra ou não, né? É, Às vezes eles, né, falam que eles estão desatualizados dos remédios que usam aqui no plano físico, né? Eles entendem da medicina lá do outro lado, mas da é, medicina aqui eles já estão assim, não sabe mais direito quais os remédios que não usa mais, aqueles que usam. Então, lá na entrevista também, às vezes as pessoas, elas querem que você fale, olha, é assim assado, e aí eu falo para elas, olha, quem vai fazer na hora, que vai fazer o diagnóstico, vai fazer o exame para ver o tipo de procedimento que vai ser feito, são os médicos, né, que vai examinar você, e o resultado do exame que eles vão fazer, eles vão saber que tipo de procedimento, né, porque às vezes eles pensam que a gente adivinha, que a gente olha para a cara deles e sabe, né, o que está acontecendo, mas não é assim que as coisas funcionam. verdade, Pati. Identificando minha perplexidade, Luiz esclareceu. Estamos ainda muito longe das regiões ideais da mente pura. Tal como na Terra, os que se afinam perfeitamente entre si podem permutar pensamentos. Verdade, né? Tem pessoas que olham uma para a outra, já entende, já sente. Isso é a linguagem do espírito mesmo, né? Está além do, sem as barreiras idiomáticas, mas, de modo geral, não podemos prescindir da forma, no lato sentido da expressão. Nosso campo de lutas é imensurável. A humanidade terrestre, constituída de milhões de seres, une-se à humanidade invisível do planeta e integra muitos bilhões de criaturas. Não seria, portanto, possível atingir as zonas aperfeiçoadas logo após a morte do corpo físico. Os patrimônios nacionais e linguísticos remanescem ainda aqui, condicionados a fronteiras psíquicas. Essa palavra aqui tem que lembrar, fronteiras psíquicas. Nos mais diversos setores da nossa atividade espiritual, existe elevado número de espíritos libertos de todas as limitações. Mas insta a considerar que a regra é sofrer-se dessas restrições. Nada enganará o princípio de sequência imperante nas leis evolutivas. Muito interessante essa parte. Uma das coisas que eu sempre tive dúvida tenho ainda, né, há muito que a gente conversar ainda sobre como é a linguagem dos espíritos, né? Num primeiro plano, eu acho assim, quando ele fala aqui, que ao nível do umbral e assim, um pouquinho mais alto, como nosso lar, etc., a linguagem é basicamente falada como a nossa, articulada e falada. Você fala aqui com a boca, com o som, né, tudo mais. Inclusive, deve ser uma onda sonora muito mais, vamos dizer assim, que não utiliza o ar como a gente utiliza aqui, né? Que a onda aqui da nossa fala, ela utiliza o ar, ela utiliza a vibração de uma onda sonora do ar, que é muito mais densa. Agora, recentemente, eu fiquei sabendo que eles identificaram um fóton, aí não seria um fóton, mas um quantum de som, que eles chamaram de fônon. Existe o fóton, né? O fóton é de luz, certo? Agora eles identificaram o fônon. O fônon é um quantum de energia relacionado à voz, ao som, não à voz, ao som. Então, isso já é uma abertura para se entender a linguagem dos espíritos do futuro. Eu acho que existe muito de mecânica quântica nessa questão da comunicação, claro. Uma coisa interessante também aqui, eu fui encontrar naquele livro chamado, eu vou pôr lá no final para vocês, que eu tirei lá, Cartas de uma Morta. Vocês devem conhecer, acho que foi, se não me engano, vocês me corrijam, acho que foi o primeiro livro que o Chico Xavier psicografou, né, da mãe dele. A mãe dele foi levada a vários planetas, ela foi Marte, Júpiter, e ela teve várias experiências. No início do livro, ela fala sobre um fenômeno de psicometria, que uma pessoa teria pego assim um papiro. Aliás, acho que foi ela mesma. Ela deram para um papiro para ela ler e por psicometria ela se colocou lá no Egito Antigo e viu um sacerdote estendendo os braços para cima. Olha só, ela estava desencarnada, claro, ela estava num fenômeno de, vamos dizer assim, de transporte ali, né? E esse sacerdote estava pronunciando palavras num idioma que ela não entendia.
deve ser o egípcio antigo, né? Mas dos quais ela pôde alcançar a essência. Então, eu acho que, bem no início, as pessoas, eu não sei se é o mental superior que se fala nessa linguagem, que a pessoa pode captar a essência e penetrando o pensamento da pessoa. Aí, depois, ela faz uma viagem para um outro sistema solar, e chegando lá, ela descreve o seguinte: devo dizer, contudo, que os felizes habitantes desse mundo, alumiado por 3 sóis, e onde não se conhecem as palavras noite, sombra e escuridão, puderam nos ver e entender. Então, eles estavam num outro sistema solar, os espíritos de lá conseguiram entender eles, mas nós não conseguimos penetrar nos seus problemas, nem na elevação, na superioridade dos seus labores, devido ao nosso estado moral. Apenas o nosso mestre podia conversar com eles, mas, pelo que pude observar, devo acrescentar que são criaturas altamente dotadas de sensibilidade, aguçada e inteligência. Então, parece que a pessoa que está muito evoluída, ela consegue captar e interpretar o mental inferior nosso aqui, o pensamento, mas nós que estamos aqui não conseguimos acessar esse mental superior deles. Pelo que eu entendi, assim, vocês me corrigem se eu entendi alguma coisa errada. Lá naquela cidade onde o Ramatiz, cidade, assim, no plano onde o Ramatiz vive, que é a cidade do coração, né? Lá eles se comunicam só mentalmente, né? Por pensamento, não é por palavra mais. Então, o pensamento, segundo André Luiz, é matéria ainda, né? É matéria. Então, agora, eu acho que existe uma linguagem ainda muito mais refinada ao nível do sentimento, Abadia. Não é eu que acho, né? No livro do Ramatiz ele fala da questão até de relacionamento lá nos outros planetas mais evoluídos, ele fala na questão que é só através da energia com energia, né? Essa troca, né? Não existe esse contato físico, aí ele fala, né, dessa questão, né, que é através de um sentir e o outro também, né? Só essa troca, né, que existe entre as pessoas lá. Você viu que ela captou a essência do pensamento ela não escutou, assim, vamos dizer assim, em pensamento, ela não tinha uma transmissão das palavras no egípcio, assim, né? Ela captou a essência. Então, eu acho que é o nível do mental superior para cima aí, a gente tem uma forma vamos dizer assim, universal, não sei se concordam. Não sei se vocês Deve concordam. ser a questão intuitiva mesmo, né? Que Mas estava eu assim, acho que é mais profundo, é linguagem mesmo, não é né? linguagem mesmo. Eu acho que deve existir uma linguagem universal, né? Se Deus criou todos os seres, deve existir uma linguagem universal. Eu acho que pode existir uma linguagem universal. Sim, com certeza. Ele está interessante em relação à linguagem, é que tem algo recente dizendo que, dependendo do idioma que você fala, você acessa determinadas partes do seu cérebro que no outro idioma não te possibilita. São as fronteiras da linguagem que tem muito a ver com o psiquismo, né? Verdade. É bem interessante, é uma fronteira nova que eles estão abrindo agora, para ver o que cada idioma mexe e faculta na sua capacidade de compreensão das coisas, né? Mesmo a linguagem, o idioma mesmo, aquela forma estrutural do idioma, né? Do idioma, né? Prosseguindo. Esse ínter interrompia-se a música. Aí voltou o locutor de novo a falar, né? Emissora do posto 2 de moradia, continuamos a irradiar o apelo da colônia em benefício da paz na Terra. Nevoeiros pesados, aqui, ó, a forma pensamento coletivo. Nevoeiros pesados amontoavam-se ao longo do céu da Europa. Forças tenebrosas do umbral penetram em todas as direções, respondendo ao apelo das tendências mesquinhas dos homens. Há muitos benfeitores devotados, lutando com sacrifício em favor da concórdia internacional, os gabinetes políticos. Alguns governos, no entanto, encontram-se excessivamente centralizados, oferecendo escassa possibilidade de colaboração de natureza espiritual.
sem órgãos de ponderação e conselho desapaixonado, caminham esses países para uma guerra de grandes proporções. Ó irmãos muito amados dos núcleos superiores, auxiliemos na preservação da tranquilidade humana. Defendamos os séculos de experiência de numerosas pátrias-mães na civilização ocidental. Que o Senhor nos abençoe. Calou-se o locutor e voltaram as cariciosas melodias. Então, novamente, aqui, a questão dos nevoeiros pesados, lembrando aquelas formas de pensamento coletivas. E outra coisa, um tempo atrás eu assisti um documentário sobre os meses que antecederam ao início da Segunda Guerra, em setembro, 6 meses antes. Esse documentário foi fantástico, mostrar o empenho da diplomacia europeia, dos Estados Unidos também, os diplomatas extremamente preocupados, eles fizeram várias visitas lá no país, e tentando impedir a guerra, né, tentando conciliar. Possivelmente é isso que ele está falando aqui. Há muitos benfeitores devotados. Eu liguei diretamente com porque foi uma coisa incrível esse documentário, sabe? Há muitos benfeitores devotados lutando com sacrifícios em favor da concórdia internacional em gabinetes políticos. De certo, estavam altamente sob influência de espíritos bondosos e conciliadores ali, né? Alguns governos, no entanto, se encontravam excessivamente centralizados, ou seja, eles não dependiam tanto desses gabinetes políticos, mas estavam muito centralizados tipo assim, no império, no nome de uma pessoa. E aí você já não tinha, aí já ficava muito difícil, né? É isso. Eles tinham as alianças, né, entre eles, né? E aí, quando um entrava em guerra, aquele que fazia parte da aliança, ele era obrigado também a entrar, porque eles fizeram uma aliança que se alguém fosse atacado, por exemplo, lá na Primeira Guerra foi feito isso já. Se alguém fosse atacado, aquele que fazia parte do grupo, eles tinham que defender. Então, quando atacava um país que fazia parte do grupo deles, eles eram obrigados, né, a entrar na guerra. E aí, na Segunda Guerra, foi a mesma coisa, que eles tinham os grupos deles, né? É, exatamente. O enfermeiro permaneceu em silêncio, que não ousei interromper. Após 5 minutos de harmonia repousante, a mesma voz se fez ouvir novamente. Emissora 2, posto 2, de moradia, continuamos a irradiar o apelo da colônia em benefício da paz na Terra. Companheiros e irmãos, invoquemos o amparo das poderosas fraternidades da luz. Explica para a gente, Abadia. Eu procurei. Pelo que eu entendi na literatura, isso daqui é Rosa Cruz. Pelo que eu pesquisei na internet. Então, mas... Tá, não, tudo bem, deixa, depois eu falo. Pode terminar. Tá bom. Companheiros e irmãos, invoquemos o amparo das poderosas fraternidades da luz. Eu não sei se ele estava falando fraternidade da luz, assim, no sentido geral, sabe? Todos os espíritos da luz, mas eu acho que aqui não. Como tá em maiúsculo aqui, fraternidade da luz, acho que é uma organização mesmo, que preside os destinos da América, inclusive, né? Cooperai conosco na salvação de milenários patrimônios de evolução terrestre. Marchemos em socorro das coletividades indefesas, amparemos os corações maternais sufocados de angústia. Nossas energias estão empenhadas em vigoroso duelo com as legiões da ignorância. Quando estiver ao vosso alcance, vinde ao nosso auxílio. Somos a parte invisível da humanidade terrestre, e muito de nós volveremos aos fluidos carnais para resgatar prístinos erros. A humanidade encarnada é igualmente nossa família. Unamo-nos numa só vibração. Contra o assédio das trevas, acendamos a luz. Contra a guerra do mal, movimentemos a resistência do bem. Rios de sangue e lágrimas ameaçam os campos da comunidade europeia. Proclamemos a necessidade de trabalho construtivo, dilatemos a nossa fé, que o Senhor nos abençoe. Então, aqui é aquela coisa, continuava evocando, chamando todo mundo, convocava essa fraternidade da luz, e eu acho que é isso. Deixo para vocês. Que existe várias fraternidades, por exemplo, Ramatiz, ele eu não me lembro qual que é a fraternidade, que se fundiu com a dele, e por isso se tornou a fraternidade da Cruz e do Triângulo, né? Porque eram 2 fraternidades, deve ser essa aqui mesmo, que se fundiu com a dele depois. Uhum.
porque é por isso que é Fraternidade da Cruz e do Triângulo, porque tinha a Fraternidade da Cruz e a do Triângulo, então eles juntaram em uma só, né? Entendeu? Entendi. A essa altura, desligou Lísias o aparelho e viu enxugar discretamente uma lágrima que seus olhos não conseguiram conter. Num gesto expressivo, falou comovido: grandes abnegados, os irmãos de moradia. Tudo inútil, porém, acentuou triste, depois, ligeira pausa. A humanidade terrestre pagará em dias próximos terríveis tributos de sofrimento. Não há, todavia, recurso para conjurar a tremenda catástrofe? Perguntei sensibilizado. Infelizmente, acrescentou Lises em tom grave e doloroso, a situação geral é muito crítica. Para atender às solicitações de moradia e de outros núcleos que funcionam nas vizinhanças do Umbral, reunimos aqui numerosas assembleias, mas o Ministério da União Divina esclareceu que a humanidade carnal, como personalidade coletiva, está nas condições do homem insaciável que devorou o excesso de substâncias do banquete comum. A crise orgânica é inevitável. Nutriam-se várias nações de orgulho criminoso, vaidade e egoísmo feroz. Experimentam agora a necessidade de expelir venenos letais, demonstrando, entretanto, o propósito de não prosseguir no amarguroso assunto. Lises convidou-me a recolher. Jesus já tinha colocado isso aqui, né? Ele falou várias vezes que ouvireis falar de guerras, mas não vos perturbeis, porque elas são necessárias, Jesus falou. Outra coisa que ele falou é o seguinte: não nos perturbarmos com os escândalos, porque os escândalos são necessários, é isso, né, Batista? São necessários. Mas São necessários. Vai de quem, por quem eles virem, né? Então, essas guerras, elas não são inevitáveis, não há uma fatalidade, porque sempre existe a opção do perdão, vamos dizer assim, da união, de se resolver, sempre existe. Muitas da mudança, né, da energia. Porém, como o próprio Lísias, é o próprio Ministério da União Divina aqui, ó, que estão os mais elevados, eles entendem, eles sabiam que as pessoas estavam de tal maneira contaminadas pelo mal, pelo fato de ter se alimentado tanto tempo de egoísmo, de orgulho, que era inevitável, de certo ponto, né? Que é isso. Eu expurgo, na verdade, né? É a mesma coisa da doença. Por que a doença vem para o corpo físico, né? Para ser expurgada, é a mesma coisa. Aí é o expurgo coletivo, né? De aquele tudo que se acumulou, né? Ao longo da vida. E ele não é individual, mas é a mesma coisa, né? A doença coletiva, na verdade, que é expurgada, né? Orgulho e egoísmo, né? Por isso que o Evangelho fala que são os grandes mal, o grande mal, assim. É aquilo, não aprendeu, né, por conta vem as questões, o resultado, né, de tudo para o aprendizado. Aí não aprende a lição, aí tem que rever novamente. É aquilo que o Ramatiz falou na quinta-feira, ele falou que esse é o plano B. Quer dizer, o plano A deve ter sido a pandemia, né? As pessoas se recolher, né, elas mesmas, repensar a vida, né, ver que a vida não era daquela forma que estava sendo seguida, mas aí passou a pandemia, as pessoas voltaram com a vidinha da mesma forma, né? Poucas mudaram. E as guerras voltaram. Ele falou que agora é o plano B que está sendo executado, né? Tinha o plano A, mas o plano A não surtiu efeito, tem que estar o plano B, né? É isso aí, então é esse o capítulo. Se não tivesse jeito, ele não pedia para a gente, o auxílio, né, das pessoas, não pedia para a gente ajudar, né? Tudo pode ser evitado, né? Porque, principalmente essas meditações, né, que fazem em grupo, isso é uma luz muito grande que se desprende de tudo isso, né? Você viu lá na sexta-feira eles falando sobre esse evento da paz, né? Que é muita luz, né? Então, quando se faz alguma coisa, sabe assim, e nesse caso, quando aquele dia que o Adão fez, né, aquela meditação pela paz mesmo, se desprende muita luz, porque ali junta, né, uma nuvem que
que vai de encontro com a outra nuvem, que está a nuvem mais grosseira lá. Exatamente. E a conclusão disso é que uma coisa acaba reduzindo a outra, né, Abadia? E aí você tem menos consequências para muitas pessoas que estão vulneráveis, vamos dizer assim, a depressão, ficar pensando assim. Porque toda essa angústia, essa doença mental, né, que está atingindo as pessoas, mental, emocional, tudo isso colabora, né, também para ser mais difícil, né, de diluir todo esse veneno que está sendo expelido, né? Exatamente. Ok. Vamos, então, encerrar. Se alguém, Márcia, alguém tem mais algum comentário? Não? João? Tá ok. Vou fazer a prece, então, de encerramento, tá? Márcia, você quer falar alguma coisa, Márcia? Não, apenas para dizer que eu achei muito interessante essa questão da comunicação entre eles, da preocupação das colônias logo adjacentes ao globo terrestre, né? Quando eu li a primeira vez, me impactou muito isso, de ver o quanto a espiritualidade se vivia tudo isso de uma maneira tão intensa. Eu imaginei que não fosse tão intensa assim, né? E você vê toda a preparação que eles fazem, né? Todo o trabalho para nos envolver com melhores condições, com nos ajudar o tempo todo. É tocante, é muito bonito de ver o quanto a gente está longe ainda de corresponder, né? Eu imagino, assim, que eles estavam muito mais próximos da crosta, Márcia. Vamos ver se você concorda com isso. Então, eles deviam estar sentindo na própria pele as energias. Diferente do nosso lar, que eles não deveriam estar sentindo tão intensamente, assim, as vibrações. O que você acha? Eu concordo, não, ali no caso de moradia, né, estava bem próximo ao plano, assim, o quanto o astral tão pesado que estava na Terra os Devia estar contaminava, vamos dizer assim, né? afetando diretamente o convívio deles ali, diretamente, né, impactando diretamente. Ok. É isso mesmo. Você faz encerramento, Badia, sua oração? Sim, então vamos, né, neste momento, vamos nos recolher e vamos, ainda tem um tempinho, né? Vamos mentalizar, vamos fechar nossos olhos, vamos mentalizar o planeta Terra, vamos mentalizar as energias de amor saindo do nosso coração, através da cor rosa, envolvendo todo esse nosso planeta. Vamos mentalizar Maria, Jesus e todos os outros seres de luz, enviando luz nesse momento para todo o planeta, principalmente nos lugares, né, onde está acontecendo os conflitos maiores, para que todo esse amor que chega ao nosso planeta, que possa dissolver toda a maldade, toda a energia de ódio, de egoísmo, de orgulho, que essa energia seja transformada, transmutada no universo, que os seres de luz que tanto batalham para ajudar o nosso planeta, que consiga sensibilizar o coração de todos os governantes, de todas as pessoas envolvidas, daquelas famílias que estão passando pelas dores da guerra, pelas dores da tristeza, das perdas dos seus entes queridos, que eles possam ser socorridos nesse momento, que possam chegar até eles possam, né, se conectar com essa energia divina que existe em cada um de nós, e que Jesus, que é o nosso governante maior, desse planeta tão bonito, tão cheio de energia, tão cheio de coisas boas, que toda essa energia que a Mãe Terra também produz, que tudo isso consiga sensibilizar as pessoas e que o bem possa dissolver todo o mal que ainda existe aqui pairando pelo planeta. Que todas as pessoas sintam nesse momento a luz da esperança, a luz do amor, a luz da alegria, da vontade de viver, que cada um possa observar a beleza desse planeta que Deus nos deixou
e que possa ter a consciência da continuidade da vida e das consequências de todas as dores e as tristezas desnecessárias muitas vezes. Que Jesus possa nos abençoar e nos auxiliar para que nós possamos estar a seu serviço, não só nos momentos que nós estamos acordados, mas nos momentos que nós estejamos dormindo, o nosso corpo físico, que nós possamos auxiliar a espiritualidade maior. Se assim seja, graças a Deus. Opa, pera, deixa eu só parar a gravação. Ufa.